Olá, seja muito bem-vindo. Estamos chegando com mais uma edição do Dia de Campo na TV. No programa de hoje vamos falar sobre a farinha de banana verde. Uma opção prática e nutritiva para prevenir problemas como diabetes tipo 2, doenças do intestino e obesidade. Pesquisas realizadas pela Embrapa Mandioca e Fruticultura mostraram que o uso de frutos das variedades do tipo terra, também conhecidas como plátanos, apresentam ótimos resultados na fabricação de farinha. E também hoje na Agência Embrapa de Notícias, você fica sabendo das últimas novidades da pesquisa agropecuária. E agora no quadro Repórter em Campo, nós vamos ver que a melancia combina muito com o feijão. Mas calma, a gente não está falando de nenhuma receita exótica não. É o plantio consorciado de melancia com feijão no município de Triunfo, no Rio Grande do Sul, que está dando ótimos resultados. Confira! Localizado na região metropolitana de Porto Alegre, a 78 quilômetros da capital gaúcha, Triunfo é uma cidade histórica do Rio Grande do Sul. Terra natal de Bento Gonçalves, teve grande participação na Revolução Farroupilha. Às margens da rodovia TF10, o produtor Lino Ferreira de Campos, mais conhecido como Zequinha, começou com uma alternativa para o aproveitamento da terra, o consórcio de melancia com feijão. Uma demanda de produzir o feijão para o consumo da família, né? E se fazer o aproveitamento de todo o fertilizante, preparo da terra para a melancia, né? Então se faz a adubação, faz a readubação e se planta o feijão consorciado com a melancia, que está dando um excelente resultado, uma ótima colheita, né? Comecei com melancia, já em 97 eu venho produzindo melancia, mas sempre tendo que fazer uma nova lavoura para produzir o feijão para o consumo da família. Nos últimos anos, o produtor vem aumentando a produção de feijão no mesmo espaço. No ano passado, foram colhidas 3 sacas de feijão por hectare. Esse ano, a previsão é colher 5 sacas por hectare. A diferença é que foram colocadas mais plantas entre os pés de melancia. E a ideia para os próximos anos é aumentar ainda mais o número de plantas de feijão. Nos anos anteriores, a produção foi mais baixa, porque se colocou um pé de feijão entre plantas de melancia, para não prejudicar a melancia. Como se viu que o desenvolvimento foi bom e a produção muito boa, eu passei a colocar 2 pés de feijão entre plantas. Dobrou a produção. E provavelmente o ano que vem eu coloque 3 pés, que quase que aumentaria 50% mais na próxima safra. Produtividade, né? Com um bom manejo da lavoura, nós conseguimos trabalhar produtividade. Então ele tem aqui uma produtividade muito boa. Quando nós falamos em melancia, por exemplo, a média do estado é 25 toneladas hectare, ele consegue facilmente chegar às 40 toneladas. Ele também faz adubação orgânica, ele não faz só adubação química. A adubação química é só um complemento. Ele prepara a área dele já com antecedência, fazendo uma adubação orgânica, e depois ele entra com um pouquinho de adubação química, que é bastante importante. E a meta do Zequinha, né, já temos planejado para o ano que vem, nós vamos fazer uma área de produção orgânica. Alguns testes já foram feitos, deu certo. Então, para o ano a gente vai fazer uma área bem maior com produção orgânica de melancia. Na propriedade de 60 hectares, o produtor investe na diversificação de culturas. A prioridade da propriedade é a produção de alto consumo. Tanto é que é uma das propriedades mais diversificadas que a gente tem dentro do município, né? Tem desde a parte de fruticultura, apicultura, bovino de corte, né? E aí vem toda essa parte comercial aí do feijão, da melancia, do melão, do pepino. Então é uma propriedade bastante diversificada e é isso que a Emater tem priorizado dentro das propriedades, né? A produção, o produtor se preocupar primeiro com a produção de alto consumo e aí depois começar a se preocupar na parte mais comercial. E hoje está se produzindo feijão para o consumo,
e o excedente eu estou vendendo na tenda. A tenda fica em frente à lavoura. Aqui o produtor comercializa os produtos direto ao consumidor. Vem direto da lavoura, sempre colhido com o maior cuidado possível para não machucar a fruta, sempre colhido quase sempre no dia, né, com o maior cuidado possível para elas chegar aqui perfeitas. E a renda da sua família é 100% da agricultura familiar? A renda da minha família é 100% da agricultura, não tenho nenhuma outra renda de outra atividade. Já formou 3 filhas? Formei 3 filhas na faculdade somente com essa renda oriunda da agricultura. Orgulho para você? É um grande orgulho. E no quadro Na Mesa, vamos ver com o pessoal da Emater do Rio Grande do Sul uma receita de bolo salgado sem glúten, que além de valorizar produtos da agricultura familiar, é uma excelente alternativa para pessoas que apresentam intolerância a essa proteína do trigo. Anote aí! A receita de hoje, além de valorizar os ingredientes dos alimentos da agricultura familiar, busca também apresentar uma alternativa para aquelas pessoas que têm intolerância ao glúten. Então, vamos apresentar quais são os ingredientes. Este bolo ele leva 6 ovos. Como alternativa à farinha de trigo, nós apresentamos aqui o arroz, que pode ser utilizado de 3 formas. Como arroz cru, porém eu tenho que deixar no mínimo 2 horas ele de molho na água. Eu posso utilizar o arroz cozido quando eu tenho sobras e posso também utilizar a farinha de arroz, que também a gente pode bater no liquidificador ou encontra-se pronta já no mercado. Para dar sabor e maior nutrição a este bolo, nós podemos utilizar o salame. O salame também pode ser substituído pelo guisado, ou sobras de carne bem picadinhas. Também utilizamos leite e queijo, que para aquelas pessoas que têm intolerância à lactose, tem a opção de utilizar leite e queijo sem lactose. Aqui nós temos como ingrediente verde, temos os temperos verdes, que também, hoje eu estou utilizando a salsa e a cebolinha, mas eu posso utilizar também outras alternativas, como orégano, orégano tem orégano que a gente produz também na propriedade rural, acrescentando ainda então, para finalizar, o fermento, um pouco de fermento, e também um pouquinho de sal. Como o salame já tem sal, então a gente tem que procurar utilizar só uma pitadinha em torno de 10 gramas de sal. Primeiramente, vamos bater então os ovos, o arroz cru, deixado de molho. Esse arroz eu deixei de véspera de molho. E bater bem, primeiramente, esses 2 ingredientes. Estando bem batidos os ovos, então vou acrescentar com o arroz, eu vou acrescentar o salame e bato novamente. Agora uma batidinha rápida. Leite e agora então o queijo. Bato novamente. Então agora eu vou pegar um pouquinho de sal, lembrando que o salame e muitas vezes as carnes que são reutilizadas, elas já têm sal, então procurar utilizar o mínimo de sal. O verde, que neste caso aqui hoje eu tenho a salsa e a cebolinha, vou utilizar metade, porque a metade eu vou deixar para colocar por cima. E também um pouco de orégano, esse orégano a gente também pode usar ele verde. E aí também já vou colocar o fermento, E agora eu finalizo então, dando uma leve batida e já está pronto então para ser colocado na forma.
a massa ela fica um pouco líquida assim mesmo, tá? Agora eu coloco então, dou uma salpicada e ainda deixo um pouquinho do salame para colocar em cima para dar aquele toquezinho. Agora eu levo ao forno. O forno deve estar pré-aquecido a 200 graus, né? E vou assar por 20 minutos e depois mais 5 no final eu ligo o dourador. E aí estará pronto o nosso bolo salgado sem glúten. A farinha de banana verde, como o próprio nome diz, é feita com a fruta que ainda não amadureceu. No caso da banana, o principal benefício é o elevado teor de amido resistente, que vai se transformando em açúcar à medida que a fruta amadurece. Por ser digerido apenas no intestino e não no estômago, o amido resistente traz uma série de benefícios para o nosso organismo, como melhorar a imunidade, a digestão e os índices glicêmicos. A Embrapa Mandioca e Fruticultura testou várias espécies de banana na fabricação de farinhas e alcançou ótimos resultados utilizando as variedades do tipo terra. Veja na nossa primeira reportagem. A banana é uma fruta saborosa, nutritiva e acessível para boa parte da população. A banana verde é ainda mais rica em amido resistente, que se comporta como fibra alimentar. Esse amido é fermentado pelas bactérias do intestino, promovendo a produção de ácidos graxos e estimulando as bactérias benéficas responsáveis pela manutenção da saúde intestinal. A ingestão desse amido contribui para reduzir o colesterol ruim e para prevenir doenças como diabetes tipo 2, doenças do intestino e obesidade. Uma das maneiras de consumir a polpa de banana verde é na forma de farinha, que pode ser usada em bebidas, iogurtes e saladas de frutas e como ingredientes de pães, biscoitos e bolos. A farinha de banana verde tem sabor e aromas suaves, alterando pouco o gosto dos alimentos, e essa é uma grande vantagem em relação a outras fontes de fibra alimentar, como os grãos. Uma porção de 50 gramas de farinha de banana verde fornece 12% do valor diário recomendado de carboidratos e 28% do valor diário recomendado de fibras alimentares. É, portanto, um alimento com alto teor de fibras, maior que o valor mínimo estabelecido pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é de 5 gramas de fibra por porção. Outra grande vantagem do produto é a facilidade de fabricação. A novidade das pesquisas realizadas pela Embrapa Mandioca e Fruticultura é o uso de frutos das variedades do tipo terra, também conhecidas como plátanos, com ótimos resultados. Os trabalhos são financiados pela FAPESB e pelo CNPq. Nós avaliamos nesse trabalho 20 genótipos entre bananas e plátanos, e o que nós podemos verificar é que os plátanos apresentam maior rendimento em farinha. Enquanto as bananas apresentam 18% em média, os plátanos têm um rendimento superior de 25%. E isso é muito interessante para o produtor. O que a gente recomenda hoje é que seja elaborada a farinha a partir da variedade Terra Maranhão, que é uma cultivar amplamente comercializada e a que tem mais disponibilidade hoje no Brasil. Mas o produtor ele pode produzir farinha de banana a partir de outras variedades, que ele vai conseguir ter uma farinha de qualidade. O que a gente vai mostrar aqui é exatamente como conseguir isso. É você ter um passo a passo de elaboração da farinha, padronizando todos os processos. A gente tem o estágio de maturação, que deve ser controlado. Nós temos que ter a parte de inativação das enzimas, que a banana escurece facilmente, e a parte de trituração, temperatura de secagem. Então, dessa forma, a gente vai ter o quê? Uma farinha de qualidade. E o que a gente quer é incentivar esse produtor a utilizar essa banana e agregar valor ao seu produto. É possível fazer pães, bolos, biscoitos e pizzas com a farinha de banana verde.
Ela também pode ser misturada a sucos, vitaminas, sopas e consumida com frutas. Em parceria com a Faculdade Maria Milza, a Embrapa Mandioca e Fruticultura desenvolveu uma série de formulações a fim de comparar a composição e a aceitação sensorial em relação aos produtos tradicionais. Os resultados foram animadores e o melhor, é muito fácil fabricar farinha de banana verde. Confira na nossa segunda reportagem. O processo de produção da farinha de banana verde é simples e pode ser realizado por pequenas agroindústrias familiares. Devem ser escolhidos frutos bem verdes, que são lavados em água corrente tratada e sanitizados em solução clorada por 10 a 15 minutos. A solução clorada é preparada com 40 ml de hipoclorito de sódio, o que dá aproximadamente 3 colheres de sopa para cada 10 litros de água. A banana deve ser descascada e fatiada com faca de aço inoxidável ou cortador de frios manual ou elétrico. A espessura das fatias deve ficar entre 4 e 5 milímetros. Durante essa etapa, as bananas fatiadas devem ser mantidas em solução específica que evita o escurecimento da polpa e deixa a farinha com coloração mais clara. Para o preparo de 10 litros dessa solução, é preciso dissolver 1 grama de ácido cítrico e 3 gramas de ácido ascórbico. As fatias podem ficar nessa solução por 10 a 15 minutos. Depois são drenadas com a utilização de peneiras e então espalhadas nas bandejas do desidratador. Após as bananas serem fatiadas, elas são colocadas na bandeja do desidratador, que funciona por secagem convectiva. A temperatura de trabalho é 50 graus Celsius e a velocidade do ar é 1,5 metro por segundo. O tempo de secagem, ele depende de diversos parâmetros. Por exemplo, a variedade utilizada, a espessura do corte, a quantidade de fruta que é colocado no desidratador. No caso dos nossos estudos, nós trabalhamos com a variedade Terra Maranhão e nós tivemos um rendimento de aproximadamente 25%, né? E o tempo de secagem foi de 18 a 19 horas. Mas se a gente trabalhar com outras variedades, esses parâmetros podem modificar e a gente ter rendimentos menores ou maiores. Após a desidratação, as fatias são trituradas em moinhos de facas com peneiras de 30 mesh, que é a medida das aberturas da malha da peneira. A farinha de banana fica clara, fina e homogênea. O produto pode ser acondicionado em embalagens plásticas. A vida de prateleira varia entre 2 e 4 meses, dependendo da umidade final e do tipo de embalagem utilizada. Com frutos da variedade Terra Maranhão, a Embrapa Mandioca e Fruticultura e a Faculdade Maria Milza produziram uma farinha de banana e desenvolveram formulações de pão de forma, bolo, biscoito e pizza com a adição de farinha de banana verde, a fim de comparar a composição e a aceitação sensorial em relação aos produtos tradicionais. Como resultado, o bolo, por exemplo, com adição de 18% de farinha de banana verde, teve 8 vezes mais amido resistente que o tradicional. As demais características avaliadas foram semelhantes. Nas análises sensoriais realizadas por consumidores no Laboratório de Ciência e Tecnologia de Alimentos da Embrapa, o bolo com farinha de banana verde foi aceito por 80% dos consumidores, mostrando que o novo produto tem elevada aceitação sensorial. Anote agora a receita de um bolo com farinha de banana verde. Você vai precisar de 6 ovos grandes, 400 ml de leite de coco, 105 gramas de banana passa, 2 xícaras de chá de farinha de banana verde, 2 xícaras de chá de farinha de aveia, 3/4 de xícara de cacau em pó 50%, 2/3 de xícara de açúcar demerara, meia colher de sopa de canela em pó e 1 colher de sopa de fermento. Gostou do assunto de hoje? Tem alguma dúvida ou quer saber mais sobre a farinha de banana verde? Então entre em contato com a Embrapa Mandioca e Fruticultura em Cruz das Almas, Bahia. O telefone é código de área 75 3312 8097 ou pela internet no embrapa.br/mandioca e fruticultura.
Vamos conferir agora como fazer ração alternativa para galinhas e frangos utilizando mandioca, a moringa, a bocaiúva e o milho. Confira! As rações tradicionais utilizadas para galinhas, frangos, elas têm uma proporção normalmente de 75% de milho e 25% de soja. Aqui nós vamos fazer uma ração alternativa com ingredientes locais, que a gente vai substituir parte do milho pela mandioca. Então a mandioca é um ingrediente energético. Isso aqui nós pegamos as raízes da mandioca integrais, trituramos, deixamos para secar e depois moemos. Então ela vai substituir o milho como ingrediente energético. Aqui temos a moringa, que vai entrar como ingrediente proteico. Então aqui nós temos as folhas da moringa, que tem em torno de 25, 26% de proteína. Então o que a gente fez aqui? A gente colheu as folhas da moringa, deixou secar ao sol, depois bateu e ficaram só essas folhas. E aqui é essa mesma moringa, porém moída mais finamente. Ela vai entrar como ingrediente energético. É lógico que a gente juntando esses dois ingredientes, a gente não vai conseguir os mesmos níveis de garantia, ou seja, o mesmo teor energético, o mesmo teor de proteico do que uma ração baseada em milho e soja. Mas para as demandas das galinhas caipira, que tem uma produção menor e tem uma ingestão maior de ração, a gente vai conseguir atingir essas exigências. Então a gente vai utilizar 3 partes de mandioca em peso para uma parte de moringa. Aqui também temos o milho, que pode entrar na composição. E desse lado, a farinha de bocaiúva, que é um ingrediente regional, que tem em torno de 13 a 14% de proteína e também tem um alto valor energético, porque tem um óleo residual após a extração. Isso aqui é um subproduto da extração do óleo da bocaiúva. O que nós vamos fazer? Vamos misturar a mandioca com a moringa. E aqui já temos uma ração pronta para fornecer para as galinhas caipira. Esse é um trabalho que a Embrapa Pantanal vem desenvolvendo desde o ano de 2012, em parceria com a Fundação Bradesco de Miranda e também em parceria com a Universidade de Camarões, um trabalho que foi desenvolvido na África e aqui nos assentamentos de Corumbá. E também temos a parceria, o apoio da UFMS, que trabalhou com a gente na formulação dessas rações e nas análises laboratoriais. Então, isso que é um aproveitamento dos ingredientes disponíveis. Também podemos misturar milho, e a bocaiúva. As galinhas tipo caipira ou colonial, que são criadas soltas, elas normalmente não aceitam ração seca. Elas estão acostumadas a comer milho e outras fontes, né? Ou seja, vegetais disponíveis, batata doce, no caso aqui, né, seu Raimundo? Insetos e fontes encontradas na região. Então o que a gente faz com essa ração? A gente molha essa ração para ter uma maior aceitação pelos animais. Então nós vamos pegar essa ração aqui. Então tá aqui. Tá molhado. Agora vamos fornecer para as aves. E quem já está aqui com a gente no estúdio é o Eduardo Pinho, que veio trazer as últimas novidades da pesquisa agropecuária com a agência Embrapa de Notícias. Eduardo, o que tem de novidade para hoje? Tudo bem, Augusto? Bom, a primeira novidade é um estudo da Embrapa que está conseguindo rastrear a transmissão da tuberculose em bovinos por meio do DNA da bactéria causadora da doença. Essa pesquisa ganha ainda mais importância, já que a tuberculose é um importante obstáculo comercial e nem sempre os animais infectados apresentam sintomas. Mas, Eduardo, essa tuberculose que afeta os bovinos é a mesma que afeta os humanos? É sim, Augusto.
E é por isso que há tantas barreiras comerciais quando existe suspeita de tuberculose em uma propriedade. E é por isso também que outra frente de trabalho da equipe de pesquisa é o monitoramento da bactéria em humanos. O ser humano ele pode contrair a tuberculose consumindo carne, leite cru ou derivados de animais infectados. Daí a importância de consumir sempre produtos de qualidade e inspecionados. E por falar em qualidade, você gosta de cafés especiais, Augusto? Olha, adoro café, se for especial, melhor ainda. Aliás, eu sou movido a café, se de manhã não tomar café, parece que eu nem acordei. Eu também sou desse jeito. Pois é, e tem muita gente produzindo cafés especiais de excelente qualidade no Brasil, mas esse pessoal não consegue chegar ao mercado exterior porque produz em pequenas quantidades. E por outro lado, há microtorrefadores da Europa que não têm acesso a esses produtos porque as distribuidoras só vendem em grandes quantidades. Mas tem como resolver esse problema? Tem sim. É isso que uma startup brasileira chamada Farmly está fazendo. Ela desenvolveu, com o apoio da Embrapa, uma plataforma digital para exportar cafés especiais em pequenos lotes para a Europa. A vantagem é que o produtor consegue faturar cerca de 20% a mais em comparação ao que receberia em uma exportação convencional. E já o comprador no exterior tem acesso facilitado a pequenos lotes especiais com menor preço. Legal, Eduardo, e tem mais alguma novidade para hoje? Temos uma última novidade, que é a seguinte. Um modelo desenvolvido pela Embrapa que conseguiu praticamente eliminar a necessidade de antibióticos na suinocultura. E a lógica dessa tecnologia é bem simples, viu? Basta manter os suínos de uma mesma família juntos desde o nascimento até o abate. Isso evita o estresse e a disseminação de agentes infecciosos porque não mistura leitões de diferentes procedências. Mas o suinocultor ele pode fazer isso sozinho lá na propriedade dele? Não, não é bem assim. Apesar de ser muito simples, como a adoção desse sistema envolve diversas práticas, processos e algumas mudanças nas instalações, a recomendação da Embrapa é que ela seja feita com o acompanhamento de alguma cooperativa ou associação a qual o produtor seja ligado. Legal, Eduardo. E quem quiser mais informações, acessa qual endereço, faz o quê? Então, quem quiser mais informações, acesse o site da Embrapa que está aparecendo aí na tela, entre na agência Embrapa de Notícias e assine o nosso boletim para receber toda semana as novidades da pesquisa agropecuária. Legal, Eduardo. Obrigado pelas informações. Até a próxima. Obrigado. E o Dia de Campo na TV fica por aqui. Para assistir a outras reportagens do programa, acesse embrapa.br/Dia de Campo na TV. Até a próxima. Tchau!